TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando hoje, minha convidada Patrícia Severo de São Leopoldo vai contar um pouco para nós a história dela com Cristo, aquilo que o Senhor já fez na vida dela, o início de toda a história, né, como que ela conheceu o Senhor, para que a gente possa ver um pouquinho desse trabalhar do Senhor, não só como foi na nossa vida, né, mas como que foi na vida dos nossos irmãos e as experiências que eles tiveram ao longo dessa caminhada. Tudo certo, Patrícia? Tudo certo. Eu quero dar um olá para os irmãos que vão assistir, que o Senhor possa trazer ao meu coração o que vai fazer diferença para nós. Isso aí, então, Patrícia, começa contando um pouco da tua história, assim, como é que estava a tua vida antes de conhecer Jesus, como é que foi essa tua primeira experiência de vida? Então, eu sou a segunda filha de 5 filhos, e eu fui criada numa família tradicional, porém, assim, mais na cultura católica, e uma criação, assim, sem muito afeto, né? No caso, meus pais, eles sempre cuidaram com zelo da gente, mas não tinha muito afeto. E eu sempre tive, assim, uma carência, assim, uma necessidade de chamar atenção, assim. E aí, fui para a escola, tudo, né? E sempre, assim, me sentindo um pouco inadequada, né? Assim, um pouco... aí, às vezes, para chamar atenção, eu era uma criança meio arteira. Então, eu brigava com vizinhos, brigava com os primos. Eu era meio, assim, de quebrar as coisas em casa, derrubava a televisão. Era bem assim, pimentinha, né? E eu sempre fui muito repreendida, assim, né? Assim, desde criança, tinha os puxões de orelhas, varada, né? A mãe usava vara, né? Apesar, o pai, graças a Deus, o pai era que provedor da casa e a mãe era do lar. Mas sempre a gente muito, assim, podado, muito, assim, sem muito afeto e com muito policiamento. Então, assim, eu me criei nesse ambiente, assim, como segunda filha, depois vieram os demais, e somos 4 mulheres mais velhas, e eu tenho um irmão caçula, e, e muito ciúme, assim, entre os irmãos, assim, né, principalmente eu, como uma das filhas mais velhas, eu criei um ciúme muito grande, apesar de ter cuidado dele. Meu irmão mais novo tem 13 anos menos que eu, e eu, assim, meu pai desejava muito ter um menino. Desde a primeira filha ele queria ter um menino, e teve 4 mulheres para ter um menino. E aí, assim, quando ele veio o menino, ele estava numa outra fase, meu pai, então, assim, é como se ele desse tudo pro meu irmão, Sim. que ele não dava pra gente. Então, isso gerou, assim, um sentimento muito ruim no meu coração em relação ao meu irmão, né? E então foi isso, assim, me criei nesse ambiente, muito cuidada, né? A gente não era muito de estar na rua, tudo, mas um ambiente, assim, que não tinha, assim, um acolhimento, assim, muito grande, assim, emocional, né? E aí, como é que E foi o restante do processo, né? A adolescência, a fase adulta. E nisso eu me criei, como eu era uma criança arteira, e eu tenho 2 anos a menos que a minha irmã mais velha, as pessoas sempre nos compararam muito. E a minha irmã mais velha sempre teve, assim, uma personalidade mais cativante, assim, ela era mais simpática com as pessoas. E as pessoas sempre frisavam bem, né, que eu era chata e que a minha irmã era querida. E aí, bom, né? Imagina, daí na minha adolescência, eu fui meio que assim, eu tentava me encostar na minha irmã para pegar um pouco assim do perfil dela e até das amizades dela, porque é como se eu não tivesse amizades próprias, né? E aí nisso, lá nos meus 13, 14 anos, uma rejeição absurda, eu fui assim, só que eu era, ao mesmo tempo que eu era arteira e bagunceira, eu tinha um lado introspectivo, que eu vinha para dentro, né, para
questionar essas coisas, né? E aí, eu, na minha adolescência, para me desvencilhar da minha irmã, assim, não que ela assim, ela nem sabia disso, talvez, Uhum. né? Eu fui eu fui para leitura, só que eu lia livros de autoajuda, né, de psicologia, né, assim, como agir, como obter amigos, né? Então eu fiz assim uma coleção desses livros assim de como me relacionar para poder ter uma vida individual, né? Uhum. E isso chegou um certo tempo, e na minha adolescência também, eu conheci uma pessoa, eu tinha 14 anos, eu conheci um rapaz em que eu desenvolvi, assim, um sentimento platônico por ele, né? Assim, me apaixonei por ele, né? E, e eu sonhava com ele, mas ele nem sabia, né? Ele é parente de uns amigos nossos, né? Uns amigos da família. E ele é mais velho que eu, ele é uns 8, 9 anos mais velho que eu. E eu era adolescente ainda, daí passei pelos 15, daí o meu pai fez festa de 15 anos para nós, né? E ele estava, então eu tinha assim, ao mesmo tempo que eu tinha uma rejeição, eu desenvolvi assim um sentimento forte por esse rapaz, do qual eu guardava para mim e não, né? Assim, as pessoas até percebiam, mas eu não tinha coragem de expor aquilo ali, né? E ficou anos assim, porque, nossa, eu meio que idolatrava ele, né? E aí, naquelas leituras, naquela coisa de um mundo paralelo, né, de Uhum. paixonite, essas coisas, eu fui estudando, né, tudo, e o Senhor me permitiu, mais assim, com 17, 18 anos, começar a trabalhar, e o Senhor permitiu que eu fosse para o ramo contábil sem eu saber, né, eu fui trabalhar e aí caí no escritório de contabilidade, e nisso me identifiquei ali com aquele serviço, né? E aí, um pouquinho depois disso, e aí tá, daí às vezes ia nas festas com a minha irmã mais velha, tudo, né? Mas assim, sempre aquele vazio, aquele questionamento, né? E eu também me sentia muito inadequada, assim, no sentido de, na região onde eu vivo, né, que eu moro no Vale dos Sinos, de São Leopoldo, nós sempre fomos meio diferentes na nossa turma, né? Ou seja, assim, eram poucos negros que tinha, assim, no nosso meio, e aí e eu não me aceitava, assim, é como se eu fosse até uma certa etapa eu me sentia um pouco inferior, assim, por ser Uhum. diferente, né? Não entendia isso, né? E também a gente sofre algumas coisas, né, pela diferença, né? Então, foi essa infância, assim, e adolescência, daí eu comecei a trabalhar, e eu tinha muita vontade de trabalhar, porque o meu pai era provedor, mas ele nunca cedeu muito dinheiro para gente, então a gente não via dinheiro, eu queria trabalhar para ter um troquinho, né? Sim. E meu pai super pão duro, a gente chamava ele de pão duro, né? Mas ele, na verdade, era muito certinho, assim, né? Uhum. E ali eu trabalhava tudo, mas nunca tive disciplina, né, no meu, assim, nas minhas finanças, e aí, um pouquinho depois disso, com 21 anos, eu tive a oportunidade de reencontrar esse rapaz que eu era apaixonado, né? O Senhor permitiu que eu viesse a reencontrá-lo e a gente conversou e teve um breve relacionamento. E como ele era conhecido já da família, as pessoas conheciam a fama dele, né? Ele era um rapaz que eu já estava com 21, ele estava com quase 30, e as pessoas conheciam a fama dele, né? Que ele não era muito fiel, que ele era namorador, né? E eu era meio ingênua, assim, criada dentro de casa, né? Uhum. E esse relacionamento foi conturbado, daí teve, assim, é, o meu pai não gostava da situação, porque estava a filha, meu pai sempre teve meio ciúme das filhas, né? E aí foi assim meio conturbado e durou pouco, assim, porque ele era um rapaz bonito, assediado, assim, eu não sabia lidar com aquilo, tinha ciúmes, né? E mas eu nunca assim, ao mesmo tempo que eu tinha esse sentimento, eu nunca pensei em casar, né? Uhum. Mas antes dele, eu já tinha tido um outro namorado, né? Assim, conheci com 17 anos. E aí muito sofrimento, rejeição, né?
com esse rapaz, assim, com 21 anos, foi, assim, uma coisa que, eu fiquei, assim, um pouco idolatrando ele, né? E eu tive, assim, um- uma desilusão muito grande, assim, a gente Uhum. acabou tendo, assim, uma situação traumática entre nós dois, e isso me feriu mais ainda, né? Então, assim, a gente teve, assim, uma situação de traição, de desprezo, de coisa, assim, bem forte, que isso ficou arquivado no meu coração. E eu tinha essa rejeição, ao mesmo tempo que eu tinha, assim, um carinho enorme por ele, eu tinha, assim, ao mesmo tempo era um amor e ódio que eu tinha por ele, né? E isso eu disfarçava, né? E aí, nisso, o que que desenvolveu? Eu gastava mais do que eu ganhava, né? Eu era bem, as pessoas percebiam que eu estava, assim, distante, né? Eu não conseguia, assim, ser espontânea, sabe? E aí eu vivia uma farsa, assim, né? Uhum. Por causa desses sentimentos. Tudo isso que tu experienciou, tanto infância, adolescência, início da fase adulta, tu sentiu que isso tudo foi, ao invés de sendo processos que foram resolvidos, foi se juntando, foi acumulando tudo na tua vida, no momento que tu estava vivendo. Com certeza. Com certeza, nada me fazia sentir diferente, né? Assim, Uhum. pelo contrário, só ia assim aquela rejeição, aquele desprezo, aquele sentimento de estar inadequada, mais aumentava, né? E aí nisso eu comecei a buscar me sobressair assim por conta própria, né? Então da autoajuda começou a me enjoar aquelas, vai, faça isso, faça aquilo, aquele negócio muito mecânico assim, né? E aí as pessoas sempre diziam para mim, muitas pessoas diferentes, e às vezes falam até hoje, que eu creio que foi devido a uma rejeição, e aí por tentar me conhecer, eu desenvolvi uma questão assim que as pessoas dizem, tu podia ser psicóloga, porque eu tinha explicação para tudo, né? Eu tinha assim, faz isso, faz aquilo, Uhum. né? E as pessoas diziam, tu podia ser psicóloga, porque eu amava que as pessoas viessem trazer um problema para mim, que eu tinha uma técnica, né? E aí eu me sentia útil, né? Porque era o que eu queria, né? E nisso, e com essa desilusão, eu foquei nos estudos. Aí eu Uhum. fui estudar, só que eu era muito atrapalhada financeiramente. Aí eu começava a trancar, fazia uma cadeira, então não dava muito E tu certo. sentia Mas assim que, ai, podia ser que era Deus que estava faltando na tua vida, que aquilo que tu sentia internamente podia ser uma falta de Deus, que Deus iria te ajudar. Tu tinha algum desses pensamentos nesse momento? então, a minha relação com Deus aí, na verdade, eu até tinha, assim, um temor de Deus, Hum? porque a minha mãe sempre teve um temor de Deus, e eu, assim, fiz catequese na Igreja Católica, eu fui a única aqui em casa que fiz catequese, fiz crisma, né, e eu até tentei ser catequista, fui por uns meses, não deu muito certo, então eu vi, assim, uma luz ali, sabe, na igreja. Uhum. Só que é aquela coisa, mas nunca me aprofundei em doutrina. Era mais assim uma fuga, assim. E quando mas não era praticante. Hoje eu digo graças a Deus que eu não era Uhum. praticante, né? E aí quando eu estava bem ruim assim, o único lugar que eu me sentia bem era na igreja. Eu ia na Uhum. igreja, eu sentava lá, e é como se eu tivesse sozinha falando assim sem saber com Deus, né? Então Uhum. eu ia para um silêncio, né, para um lugar assim, para me sentir melhor, né? Inclusive nessa desilusão. Uhum. Eu ia, às vezes eu saía caminhando assim, Deus sempre me guardou assim, porque eu nunca, eu pensava muito na minha família assim, para Sim. não fazer Uhum. nenhuma besteira, né? E em qual momento, assim, o que que tu tava vivenciando no momento em que realmente tu teve um encontro com o Senhor? Qual que foi o fato que te levou a conhecer Cristo? Então, passado uns anos, eu fiz faculdade, né? E nisso, quando eu estava me formando, a empresa, e nisso, assim, nessa inquietação, eu também não parava em lugar nenhum, eu não parava em Uhum. emprego nenhum, eu estava sempre buscando alguma coisa. E aí, a empresa que eu trabalhava há alguns anos me convidou para ir, quando eu me formei, me convidou para eu ir para outro estado, para Bahia.
E aí eu achei uma oportunidade de uma novidade, né? E aí, nisso, ali começou, eu sinto. Porque eu já tinha, assim, eu nunca fui. Eu trabalhei com pessoas cristãs, aquilo nunca foi incomodativo para mim. E aí tu vê que na tua história o Senhor coloca vários irmãos no teu caminho, né? Mas que eu percebi mesmo foi na experiência que eu fui para a Bahia em 2009, sofri bastante lá, ainda estava no mundo. Uhum. E aí o Senhor colocou na nossa vida um cunhado meu, ele é casado com a minha irmã mais velha, ele é baiano, e eu fui parar na cidade vizinha onde a mãe dele mora. E eu nem sabia da vida deles, né? Nunca imaginei que fossem cristãos, né? Nem pensava nisso, né? E aí ele dizia muito para mim assim, ó, vai procurar minha mãe, procura minha mãe, procura minha mãe. E aí, como eu estava muito sozinha lá, depois que eu estava 2 meses lá, eu fui visitar essa mãe dele, né? Até conheci a sogra da minha irmã antes dela. E eu não sabia que essa senhora era uma evangelista, né? Assim, fervorosa, né? Ela é da Igreja Batista. E eu cheguei lá, ela começou a contar, assim, várias histórias, né? Mas, na verdade, eram testemunhos que eu achei, assim, super interessante, assim, né? Fiquei ouvindo o dia todo testemunho e eu não sabia, né? E nisso ela me perguntou como eu estava, né? Assim, como é que você está? E nisso eu senti uma confiança e eu desabafei com ela, né? Chorei tudo, né? Que eu estava me sentindo mais perdida ainda do que nunca, né? E, e aí ela orou por mim e eu criei confiança nela, né? E aí, no dia seguinte, começaram a acontecer umas coisas, assim, misteriosas, assim, depois que ela orou por mim. E aí eu fiquei intrigada e eu atribuí aquela oração dela. Só que eu não sabia que era Deus, eu pensei que era a oração que era dela, que era boa, Sim. né? Tipo assim, era uma guru para mim, né? E aí foi mudando umas coisas, até que eu decidi voltar pro sul, né? Uhum. Mas aí tu Voltei já pro sul, tinha conhecido Jesus? Algo nesse sentido? não, Ou só desenvolvido essa amizade mesmo com ela e ela te só, falava algumas só deu coisas? aquele, só me interessou aquilo Uhum. ali, né? E aí, quando eu voltei da Bahia, que eu pedi para voltar, eu não estava aguentando mais lá, Ficou quanto eu tempo lá? comecei a... Eu fiquei um ano, quase um ano e meio que Uhum. eu fiquei lá. E aí o senhor fez um arranjo para eu querer voltar. Voltei para o sul, e aí quando eu voltei, começou a dar tudo errado. Eu comprei um carro, aí poucos meses depois, bateram no meu carro, e nisso ela me ligava lá da Bahia. E aí eu contava, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E lá na Bahia também, um pessoal da Testemunha de Jeová me deu uma Bíblia, que eu não tinha Bíblia. Eles me deram uma Bíblia de Testemunho de Jeová. E aí como eu estava atribulada e eu tinha aquela amiga cristã, eu comecei a querer ler a Bíblia, né? Tipo assim. E a minha mãe, na época, estava buscando o Senhor, porque ela estava cheia de problema, né? E ela ia numa igreja aqui, uma denominação, e ela comprou uma caixinha de maná. E aí eu pegava aqueles manazinhos e aí tinha um endereço lá, eu ficava curiosa para ver se como é que era na Bíblia, né? E comecei a ler a Bíblia. E em casa, e as coisas piorando, né? E em casa eu comecei a assistir um programa de TV que tinha estudo bíblico, sozinha. Eu e Deus ali, fui, e aí gostei. Olhava o dia todo aquilo ali, estudo bíblico, e aí estava gostando já, e aí, essa batida do carro, eu acabei que os dois me processaram. Eu fui para a audiência, eu fui a vítima, mas fui processada pelos dois. Foi um quebrantamento. E aí, antes das audiências, eu pegava a Bíblia e eu orava uns salmos lá, coisa que eu sabia, né? Então, eu fui bem atribulada, assim, né? Até que culminou, em 2014, que eu estava, assim, bastante endividada. Eu tive que me desfazer do meu carro, e só que eu tinha vergonha de falar porque devido à minha formação, então eu não tinha testemunho nenhum da minha formação, né? Que eu sou formada em contábeis e eu não tinha, e Uhum. aí eu tinha vergonha de expor na empresa porque o meu CPF estava completamente negativado, assim. Então voltei a andar a pé, estava com o nome sujo, endividada e eu não via saída, né? E essa senhora, minha amiga, sempre me acompanhou. De tempos em tempos ela me ligava para ficar orando por mim Uhum. e me auxiliando, né? E E- ali
eu comecei a me aproximar, assim, nesse meio tempo a minha irmã mais velha foi tocada pelo Senhor, o Senhor, ela se batizou antes de mim e começou também a me incentivar, só que eu não recebia muito bem da minha irmã, eu recebia mais dessa senhora mesmo. Uhum. E aí, Eu fui me aproximando. o que que foi que aconteceu pra ti conhecer a Igreja do Senhor Jesus Cristo? Foi um convite? A tua irmã já ia na Igreja do Senhor Jesus Cristo? A Igreja do Senhor Jesus Cristo foi totalmente inusitado. Nunca tinha ouvido falar da Igreja do Senhor Jesus, nunca, né? E aí o Senhor colocou uma vizinha minha, que ela sempre foi cristã, mas eu nem sabia qual era a igreja. Não era dessa Igreja do Senhor Jesus, mas o Senhor Uhum. me fez falar com ela. E aí eu perguntei para ela assim, ela passou na frente da minha casa. Assim, olha, eu tô procurando uma igreja onde eu me sinta bem. Tu pode me dizer onde é que tu congrega? Olha só o que o senhor faz, né? E eu nem falava, assim, era conhecida, mas nada demais, né? Uhum. E aí, nessa primeira vez eu perguntei, mas não fui de imediato. E aí as coisas foram piorando na minha vida financeira e a irmã lá da Bahia me incentivando. E aí, quando eu decidi no meu coração ir, eu perguntei para a irmã como é que se fazia, como é que era o dízimo. E aí ela me falou. Quando ela falou, eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Porque Sim. eu estava sem crédito, né? Eu só lidava com dinheiro e assim é o que vai me sobrar na quinzena, né, do salário. E aí, nisso, ela me falou assim para mim, ela assim, Patrícia, eu quero fazer contigo um teste de fé por telefone. Ela fez isso. Ela me fez ler Malaquias e falou isso para mim. E daí assim, você crê ou você não crê? E ali eu assim resolvi botar minhas fichas nisso, né? Que eu assim, eu senti assim algo que me convenceu. E nisso eu voltei nessa vizinha, né? Eu falei uma segunda vez com ela depois de meses. E aí eu liguei para ela assim, tu lembra que uma vez eu te perguntei onde é a tua igreja? Tu me diz onde é que eu quero conhecer. Se eu me sentir bem, eu vou dizimar lá. E aí foi o que aconteceu. Ela me deu um endereço, eu estava sem carro, peguei um ônibus num domingo, era de manhã, cheguei na igreja, aí estava ela e o pastor, na época era o irmão Luciano, que estava aqui em Uhum. São Leopoldo, e eles me receberam, assim, daí a irmã até foi curioso, porque eu fui tão focada que, assim, foi estranho, porque eu cheguei lá, daí ela me apresentou assim, ah, irmão, essa aqui é uma amiga, ela tá procurando uma igreja para dizimar. E aí né, pra mim, tudo normal, né? E aí o irmão me olhou assim, né, assim, amém, fica à vontade, né? E nisso, isso foi em abril de 2015. Desde esse dia, eu nunca mais deixei de congregar. E eu cheguei lá, eu sentei, e assim, eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? Uhum. E eu gostei, e fiquei, né? Só que no meu coração, como eu estava dizimando, cumprindo aquele mandamento ali, eu pensei assim comigo, a minha motivação era assim, já que eu estou dizimando aqui, eu vou começar a vir aqui, né? Eu Ficar. pensei comigo, né? Vou ficar, né? E gostei. E aí a primeira coisa que eu me veio na mente assim foi assim, ó, como é que eu não sabia disso, né? Como é que eu não sabia? Porque ali naquela reunião, através do que foi falado, eu vi que Deus é que comanda tudo, né? Uhum. E eu acreditava em horóscopo, acreditava em almas gêmeas, acreditava um monte de coisa, né? E nisso, desde esse dia, eu fiquei, dizimei e abandonei as outras coisas no primeiro dia, assim, tipo assim, o horóscopo, nunca mais li. E aí eu vi que aquilo ali era tudo uma bobagem, né? E fiquei. E só que eu fiquei um ano na igreja, fielzinha, sem me batizar. E os irmãos só orando, eles não me persuadiam, eles Sim. só oravam por mim, né? E aí até que o senhor fez um arranjo, um ano depois, para eu querer me batizar. E no dia que eu me batizei, a minha mãe se batizou comigo. Ela se Olha só. batizou, ela entrou na água antes de mim. Então, assim, foi uma alegria, assim, aquela alegria, né, que tu sorri sem andava a pé sorrindo, ia na igreja a pé, ia de ônibus, não tinha dificuldade. Aí comecei a participar dos Patrícia, grupos familiares. a gente já tá Hum, chegando ao final da nossa conversa, amém. né?
A gente não contou, acho que nem metade de toda a experiência, né, com Cristo. Mas eu queria que tu Com deixasse certeza. assim, se tu fosse fazer uma reflexão, quem que era a Patrícia antes e quem que é a Patrícia agora? Qual que é o ponto, assim, que o Senhor mais fez uma mudança na tua vida? A Patrícia antes era completamente vazia e rejeitada e carente, assim, triste, né? E morta, na verdade, né? E hoje eu, assim, tenho a palavra do Senhor como é como se eu descartasse tudo que é natural. O Senhor me convenceu a isso e eu considero a palavra. Não tem o meu achar, não tem Uhum. um achar humano. Para mim é a palavra. Então essa sabedoria que o Senhor nos dá, sem a gente saber, sem a gente merecer, não tem preço. E eu vejo o Senhor tocou muito no meu coração de receber isso e lutar para conservar isso, porque eu vejo tanta cegueira no mundo, né? Então eu vejo muito assim, ó, eu vejo a experiência dos outros, daí eu assim, nossa, com o Senhor é bem melhor. Então essa sabedoria divina, essa proteção, tudo isso assim não tem preço. Para mim é maravilhoso. Então hoje através da fé, então eu parei de querer agradar os outros, né? Eu parei de buscar reconhecimento, né? Então eu tô preenchida, né? Através da fé. Antes eu não tinha, era como a gente vê, era um saco sem fundo, né? Só piorava, né? Então, e é uma certeza, uma vontade de poder testemunhar, de falar para os outros que é maravilhoso. Quando eu vejo uma pessoa numa situação parecida com a minha, eu peço graça para o Senhor para poder transmitir isso, sabe? Só que cada um tem seu momento, né? Mas não tem preço, não tem preço. Patrícia, muito obrigada por contar teu testemunho aqui pra gente, compartilhar com a gente, né, essa tua experiência com o Senhor, aquilo que tu vivenciou e a maneira como o Senhor te encontrou. Com certeza edificou muitos aí e muitas das coisas que tu falou aqui, com certeza é o problema que alguém tá passando, é o que alguém tá sentindo e que essa pessoa também possa ir pro Senhor, né, que ela também vai encontrar a solução. Muito obrigada, Patrícia. Amém. Obrigada, Deus abençoe. Muito Tchau, obrigada a tchau. todos que estiveram aqui com a gente, ouvindo o testemunho da Patrícia, né? Conhecendo ela aqui comigo hoje. Muito obrigada por acompanhar. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.